Um medo crescente que não dá para controlar. O terror toma conta do corpo, o coração dispara, o ar não entra, respirar é difícil. Tontura, enjoo, tremor. A forte e real sensação de que vai morrer ou ter um ataque cardíaco. Ufa, dá nervoso só de imaginar. Mas para muita gente é assim, de repente, que aparece um ataque de pânico, uma intensa ansiedade com graves sintomas físicos. A manifestação da síndrome de pânico é assustadora e geralmente domina a vida de quem sofre desse transtorno. E ninguém está imune. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, mostrou que 1 em cada 4 pessoas vai ter uma crise de pânico na vida. O psiquiatra e professor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Abud, disponibiliza vídeos na internet para tirar dúvidas sobre saúde mental e seus tratamentos. Um desses assuntos é a crise de pânico. Uma crise de pânico, a definição dela é uma crise de medo muito intenso. Só que se a gente tem uma crise de medo com uma ameaça, isso não tem problema nenhum, isso é uma coisa biológica natural do nosso organismo. Agora, a crise de pânico é um disparo desse centro do medo sem a gente estar observando nada identificável. Então, a crise de pânico, ela costuma não ter um fator claro que desencadeia ela. Não tem um inimigo aparente. Exatamente, é por isso que ela é tão assustadora. Em geral, dura de 15 a 30 minutos, muito intensa, muito aguda, muitos sintomas físicos de uma descarga adrenérgica, como taquicardia, sudorese, palpitação, sentimentos de náusea, de vômito, às vezes solta o intestino e muitos sintomas mentais, principalmente de um medo intenso, ou de enlouquecer, ou de perder o controle, ou de estar tendo um ataque cardíaco. A pessoa chega a correr risco de vida? Então, isso é muito importante, né? Uma vez que foi excluído qualquer problema cardíaco que a pessoa tenha, a crise de pânico em si, ela não é letal. Né? Isso não vai levar a nenhum outro problema físico. E isso já ajuda a pessoa, quando isso deflagrar, a ela ficar menos ansiosa e diminuir a intensidade da crise. E quais são as causas dessa crise? Sempre tem uma predisposição genética. A gente sabe que no transtorno de pânico, parentes de pessoas que têm pânico, eles têm até 8 vezes mais chance de ter uma crise de pânico, um transtorno de pânico do que a população geral. Só que esses genes, eles são ativados conforme ocorrem alguns eventos no ambiente, na história de vida e no ambiente da pessoa. No nosso cérebro, o que é que acontece durante uma crise de pânico? Perfeito. Tem algumas alterações que são muito específicas nisso, né? Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem um sistema de alarme, como se fosse um alarme de uma casa. Essa é uma imagem que mostra, né, o fluxo de sangue. Quanto mais vermelho, quanto mais vívida a cor, maior o fluxo. Né? Então, a gente vê do lado direito, numa área muito central, está mais vermelho. Ou seja, essa área está muito intensamente ativada. Essa é uma área relacionada à amígdala e à ínsula, que são como se fossem os alarmes de incêndio do nosso cérebro. Todos nós podemos ter essa crise de pânico, né? Isso não quer dizer que a gente vá ter um transtorno ou uma síndrome de pânico. Se a gente tem mais de uma crise e a gente começa a ter aquele medo ou aquela ansiedade com o fato de ter novas crises, a gente fica preocupado, puxa, será que eu vou ter de novo? Será que se eu for para esse lugar, pode ser que eu não consiga pedir ajuda se acontecer? Essa ansiedade entre a crise, isso leva à síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, 3 vezes mais que a média mundial. Dados da OMS mostram que o problema é global. Em todo o planeta, 264 milhões de pessoas sofrem desse distúrbio. O que a gente vê? Normalmente, quando tem muitos fatores agressivos, estressores no ambiente e quando tem muitos fatores de incerteza,
indefinição, né, em vários aspectos da vida, isso aumenta muito a chance do nosso corpo ficar nesse estado de alerta e não conseguir desligar isso. O tratamento, ele envolve dois tipos, um tratamento biológico, que a gente vai atuar na parte química e física do cérebro, e um tratamento relacionado a treinamentos. Tem uma dica de 15 segundos que a pessoa pode amenizar. A gente vai eliciar uma resposta de relaxamento do próprio corpo. Um exemplo, uma técnica da gente contrair um grupo muscular. Então vamos colocar como exemplo esse músculo do antebraço. Você está se sentindo ansioso, você pode contrair esse músculo do antebraço, segurar esse músculo, né, durante uns 15 segundos e soltar. Quando você solta, você tentar colocar a atenção na sensação de relaxamento do músculo, né? E você pode contar até uns 3, 4 segundos sentindo essa sensação de relaxamento. Uma outra técnica que a gente faz junto, que pode fazer tanto junto com essa ou separado, é uma técnica de respiração diafragmática. Como é que funciona? Como é que funciona isso? A gente coloca uma mão aqui no tórax e uma mão no abdômen. E aí a gente tenta deixar essa mão de cima parada e vai mexendo, respirando só a mão de baixo. Ou seja, a gente vai respirar mexendo só o abdômen. Essa técnica, ela ajuda a gente a equilibrar os gases, né? O gás carbônico e o gás oxigênio. Isso tem alterações químicas no sangue e elicia uma resposta de relaxamento no corpo. Se a gente fosse elencar todos os quadros de saúde mental, o transtorno de pânico é o quadro que tem a melhor resposta ao tratamento, né? O tratamento... Qual a chance de cura? Então, a chance da pessoa entrar em remissão, dela não experimentar nem as crises e nem todo esse sofrimento, chega a quase a 90% se o tratamento for bem instituído, né? Então, isso é uma ótima notícia. Bom, então a boa notícia é que é possível ficar livre desse transtorno. Aproveite as dicas e se cuida. Até a próxima!